Fala galera, vamos resolver aqui uns exercícios de dilatação, tá? Escalas, para quem está interessado aí no Enem, nos vestibulares, é visurado aqui, tá? Vamos lá. E, pô, primeiro exercício é o seguinte, tá na UERJ, tá? Ele me deu aqui uma tabelinha, ele está falando sobre os pontos de fusão, pontos de ebulição. Então é o seguinte, ó, tá? Ele deu pra gente um material, beleza? Termômetrozinho. E ele está falando o seguinte, ó, nesse termômetro, o valor na escala Celsius correspondente à temperatura de 313 Kelvin é igual a... Então é um probleminha que eu tenho que converter da escala Kelvin para a escala Celsius. Então, ó, como é que eu converto isso? Kelvin para Celsius, eu vou diminuir 273. Então, quanto que é a minha temperatura na escala Kelvin? 313. 313 menos 273 vai me dar 40 graus Celsius. Easy, 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 people. Ó, letra C. Vamos pro próximo, galera. Ó, esse aqui é FUVEST, tá? Já é um exercíciozinho mais elaborado, mais sofisticado, mas vamos lá. Tem uma balança, que é uma balança de feira, tá? Coisa da minha época que eu era criança, né? Tinha essas balanças aí. É até difícil de achar hoje em dia, que é tudo digital, mas vamos lá. Galera, seguinte, o programa fala. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta em uma feira de ciência um instrumento esquematizado na figura anterior. A figura aqui. Nessa montagem, a barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento está apoiada sobre dois suportes. Então, eu tenho essa base aqui de 30 centímetros e ela está apoiada sobre dois suportes. Ok? E cadê que eu me perdi? Tá, achei. Centímetros, comprimento apoiado sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicado e a outra encostada em um anteparo fixo, tá? O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, sendo que o comprimento da sua parte inferior é igual a 10 e o da superior igual a 10 e da inferior 2 centímetros. Se a barra de alumínio inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius for aquecida, tá, a 225, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será aproximadamente de... Então é o seguinte, ó, esse cara aqui aquece, consequentemente o ponteiro vai se mover. Então o que ele me deu aqui? Me deu a temperatura, me deu o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então vamos lá. Vou calcular a minha variação linear. Os meus dados são aqui, ó. Tem aqui, ó. Meu coeficiente de dilatação linear, meu comprimento inicial. Renan, por que você botou em milímetro? Porque ele está pedindo a resposta em milímetro, tá, galera? Então, para trabalhar logo direto, então já deixei em milímetro. Temperatura inicial, temperatura final. Então, fazendo meu ΔT, isso aí vai dar quanto? 225 menos 25, que vai dar 200. Tá? Então, substituindo aqui na fórmula, ó, comprimento inicial, 30 centímetros, que é 300 milímetros. Alfa, 2 vezes 10 a menos 5, vezes 200, que é o ΔT. Esse ΔL deu 1,2 milímetros, beleza? Aí vamos lá. Se deu 1,2 milímetros, Renan, mas não tem essa resposta. Calma lá. Tem que fazer mais um macetezinho aqui, tá? Eu vou fazer a dilatação superior dividido pela superior. O comprimento superior dividido pelo inferior. Então vai dar 10 dividido por 2, ou seja, eu já passei também para milímetro. 100 dividido por 20 igual a 5. Tá? Esse 5 aqui eu vou multiplicar a esse cara aqui. Então, ó, o meu ΔL de verdade mesmo vai ser 1,2 vezes 5, que vai dar 6 milímetros, que dá a letra C. Beleza, people? Vamos lá. Trabalhoso, galera. Esse aqui não é um problema tão trivial, não, tá? É um problema, até considero no nível um pouquinho mais hard, tá?
Vamos lá, galera. Vamos analisar com calma. Aí. Eu até deixei já a resposta, né? Mas vamos lá, vamos discutir cada uma delas. Ó, eu tenho um gráfico, tem um material Y, um material X, tá? Aqui, ó, volume por temperatura. A temperatura vai aumentando, o material X ele tem um comportamento linear e o material Y ele tem um comportamento que se comporta como uma parábola. Aí ele pergunta aqui, ó, os dois materiais têm o mesmo densidade em T igual a zero? Então, quanto que o T é igual a zero? Aqui. Tá? Então, é justamente o ponto que eles se encontram. Então, tem sim. Tá? Então, é verdadeira por causa disso. À medida que a temperatura aumenta, o material Y se contrai até T igual a 10 graus Celsius e somente a partir dessa temperatura passa a dilatar-se. Mentira, galera. Aqui, ó, ele vai se contrair até a temperatura de 5. Ele volta a se dilatar a partir de 5, tá? Em T igual a 5, o objeto maciço feito do material Y, se for colocado dentro de um recipiente contendo material X, afunda quando sujeito apenas às forças gravitacionais e a forças exercidas pelo material X. Perfeito. Tá? Opa, volta aqui, não terminei. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, da letra A. Tá? Letra A. Beleza? Vamos lá. Questão 4. É um mapa, tá? Pode não parecer, mas é um mapa. Isso aqui é um deserto, tá bom? Isso aqui é a África. E ele está falando aqui que nesse deserto a temperatura ela tem essa variação de menos 10 a 50. Aí ele fala assim, que uma chapa cujo coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius é aquecida, tá? Na temperatura de variação do deserto, é submetida a uma variação de temperatura que representa a amplitude térmica do deserto do Saara. No exemplo dado anteriormente, considere a área inicial igual a 5 metros quadrados. O aumento de área em metros quadrados é de... Então vamos lá, ó. Dilatação superficial. Área inicial, coeficiente de dilatação linear e a variação térmica. Presta atenção, o que é a variação? Temperatura final menos a inicial. A final é 50. Menos da fórmula inicial, menos 10. Então, menos com menos, mais. Então, 50 mais 10, 60. E a minha fórmula é o quê? O ΔA, que é a minha variação superficial, que é o que eu quero achar. Área inicial, que eu tenho. O beta eu não tenho. O que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1,2, que é 2,4, vezes 10 a menos 5. Aí eu jogo esse cara agora na fórmula. 5, área inicial, 2,4 vezes 10 a quinta, o beta, e a variação de temperatura 60. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 7,2 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Letra D de Deus. Beleza, galera? Vamos para a próxima, people. Galera, questãozinha teórica, é muito comum cair esse tipo de questão. Tenho 2 copos aqui, eles estão presos. Né? Quem nunca teve um problema de copo preso em casa? Como é que se faz para tirar? Então a gente vai ter que usar aqui o princípio da dilatação, tá? Corpos, quando eles são aquecidos, eles dilatam, e quando eles são submetidos a baixa temperatura, eles se contraem. Então como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Mergulhar o corpo B em água em equilíbrio térmico. Se está em equilíbrio térmico, não presta, né, gente? Não pode ser em equilíbrio térmico, senão vai continuar na mesma coisa. Colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A. Então, o copo A está aqui. Então, se eu coloco água quente no A, o que vai acontecer? Ele vai dilatar. Se ele está dentro do B, ele vai dilatar, ele vai ficar mais preso. Então, não serve. Mergulhar o copo B em água gelada. Se ele está mergulhando em água gelada, ele vai contrair. Se ele está abraçando o corpo A, ele vai ficar mais apertado. Então, não pode ser água gelada. Encher o copo A com água quente, superior à temperatura ambiente, e mergulhar o copo B em água gelada, você vai ferrar mais tudo aí. Então, encher o copo A com água gelada, tá? Vai contrair, e o B com água quente vai perfeito. Você vai pegar o que está dentro, vai diminuir, o que está do lado de fora você vai aumentar, você vai conseguir tirar. Então, letra E. Gente, forte abraço para vocês, tá? E se cuidem, hein? Abraço!
próximo encontro.